tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie. Se liga. Continental sem filtro. Hollywood sem filtro. Portugal. Portugal sem filtro. Portugal sem filtro. Pô, lembrei que minha avó fumava Continental sem filtro, caramba. Não, gente, do meio do nada. O que isso tem a ver? Continental era um cigarro que existia no Não Brasil. é da minha época. Lógico que era a época, da sua época. Certamente você tinha alguma tia que fumava Continental sem Eu filtro. lembro disso, mas olha só, gente, o tema de hoje, vamos voltar aqui? Vamos voltar. Portugal sem filtro. Então, queridos, e o tema de hoje é um tema, assim, que também é um tema... Olha só, Portugal Sem Filtro só aborda temas, assim, tensos, né? Filhos. Vale a pena? É fácil? É difícil? Qual é o ganho que os meus filhos têm quando eu tomo a decisão de mudar para Portugal? Não, só tem a ganhar. A primeira coisa é a seguinte, mudar para Portugal, e muitas vezes quando eu falo mudar para Portugal, não é mudar para Portugal, mudar para a Europa, significa sair da bolha. Sair da bolha. Fura a bolha. Você ganha um mundo inteiro, né, em vez de ficar focado naquele micro-universo que você tem. Para você que não sabe da nossa história, nós mudamos para Portugal em 2017. Nossos filhos, nós temos filhos gêmeos, Valentina e João Pedro. Eles tinham 5 anos de idade e hoje eles têm 12. Então, a nossa realidade é, os nossos filhos têm mais tempo de vida em Portugal do que no Brasil. Eles têm mais memórias da vida aqui, quase nenhuma do Brasil. Então, nós temos aqui dois universos, né? Um momento onde nós tomamos uma decisão de mudar. Então, a gente tem a vida que eles tinham lá e a vida que eles têm aqui, né? E qual é o ganho? Eu acho que o Gui abordou muito bem, amplia o universo das crianças. Ele faz assim, ó. Você tá pelo menos a 2h30 de qualquer país incrível para eles desbravarem, né? A cultura das crianças. Olha só, a lista é interminável de por que essa perspectiva muda. Primeiro, você tem a Europa. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, né? A gente vive uma realidade no Brasil que é o que faz com que muitos brasileiros mudem, que é a realidade de viver com medo. Os nossos filhos, eles têm uma liberdade que quando a gente chega aqui, a gente acha até esquisito, né? Você lembra daquele menininho que vai com o violino para a escola? Ah, sim, você vê todo dia ele atravessando a rua sozinho, pega o comboio, pega o trem. Há anos a gente vê ele indo desde 7 anos de idade. Ele vai sozinho para a escola, carregando um violino. E ele entra, pega o comboio e vai sozinho. A primeira vez eu fiquei assim, meu Deus, apavorada. Eu falei, meu Deus, coitado desse menino. Coitado, que nada, que incrível. A independência de uma criança com 7 anos de idade de ir sozinha. Sim, sim. Que a gente percebe que os nossos filhos, eles têm zero autonomia. Eles passam a ter mais autonomia. Muito aqui. mais. Agora tem uma questão aí, Patrícia, que eu acho interessante, que é o seguinte. Quando você vem para a Europa, para Portugal, poxa, você passa a visitar os parques, você vai a museus, você vai a concertos, você vai a shows, etc. E você não vai no Brasil, como se o Brasil não tivesse essas coisas. No Brasil você tem excelentes museus, você tem ótimos parques, você tem concertos gratuitos, mas você não vai. Você não leva seus filhos. Por quê? E as pessoas cada vez saem menos, né? Eu acho que você tem essa limitação mesmo de você não usufrui do país, sim. Você não usufrui do país, do Brasil, na medida que você poderia. Porque à medida que nós vamos ficando acuados com o medo, nós vamos mudando os nossos hábitos e a gente fica mais em casa, cada vez mais vai se encastelando, cada vez mais vai para condomínios onde os nossos filhos ficam naquele ambiente teoricamente seguro. Então aqui a vida é completamente diferente, até porque você olha isso muito claramente pelos prédios. Hoje é que por conta do imigrante, do crescimento do mercado imobiliário, é que você já vê alguns condomínios, eu não conheço nenhum igual ao Brasil, tá? Mas você já vê alguns condomínios que tem aquela coisa, né, de ter a piscina, a academia, porque antes isso não tinha aqui.
O que é o playground das crianças aqui? É o país. Mas é muito comum. Você tem os prédios, você desceu do prédio, você está na rua. Na praça, as crianças vão na praça. Você tem a pracinha ali, né? Você tem o parque ali. Gente, você tem a praia. As aulinhas de surf, vocês não têm ideia. As aulinhas de surf. Você vê criancinha piquititinha, a mãe deixa, vai embora, volta para pegar no final do dia. Primeira vez que eu vi isso, eu quase caí dura. Você lembra que eu fiquei, falei, Gui, deixa de ser ridículo, não fica. Eu fiquei num bar com o meu laptop, trabalhando, e assim, olhando a Valentina e o João. Falei, não vou deixar eles na praia? Aí fiz isso no primeiro dia, fiz no segundo dia, aí percebi que realmente era possível eles ficarem ali sozinhos. Essa autonomia, eles crescem com ela. E isso vai mudar, isso vai transformar o adulto que eles vão ser. Você quer ver uma outra coisa que eu acho que para mim também é um divisor de águas? Eu acho, isso é uma opinião muito pessoal, eu acho que ao longo dos anos nós crescemos em muitas coisas. O Brasil, quando a gente sai do Brasil, é que a gente tem certeza do quanto o Brasil é incrível. Porque o Brasil é incrível. Fato, tem problemas severos, mas o país é incrível. E eu mudei porque eu não queria conviver com os problemas severos. Ponto. Quando a gente sai do Brasil, a gente percebe, a gente busca valores que ao longo desse crescimento todo que nós tivemos como país, nós perdemos valores. Valores que eu acho que são muito importantes para a criação de um filho. Valores que vão determinar o adulto de amanhã. Então, esses valores a gente encontra aqui em Portugal. Você concorda? Concordo. Valores muito simples. O respeito ao outro. Isso. O senso de comunidade. O respeito aos mais velhos. Né? O respeito aos mais velhos. O senso de que você vive numa comunidade. Né? Eu vou contar uma história muito engraçada que aconteceu com a gente. Né? Aqui em casa, as crianças... Você come, você tem que levantar da mesa, tirar o seu prato, colocar a comida no lixo, passar um papel e colocar dentro da máquina. Essa é a regra para as crianças. Um belo dia eu entro na cozinha, ela está caótica, eles não fizeram, e aí eu chamei os dois, dei um escândalo, e aí peguei o prato e joguei o lixo. Aí o João virou pensei que você bater neles. Assim, e joguei o lixo, violência. na lixeira. Aí o João, mãe, precisa isso? Aí eu falei, claro que precisa, né? Vocês não fizeram a parte de vocês. Não, mãe. Você pegou o lixo, a comida e misturou com outro lixo. Por que você não botou junto com a comida? Gente, eu fiquei tão constrangida. Porque a separação de lixo é uma coisa absolutamente comum, normal, e para eles isso já está no roadmap deles. Sim. Quando eu fiquei com raiva, eu peguei e misturei o lixo. Eles ficaram olhando para mim assim, tipo, hã? É sobre isso. Entende? A visão com o planeta, o respeito do europeu com o planeta é uma coisa assim impressionante no dia a dia deles, sabe? Para vocês terem uma ideia, até o McDonald's aqui, quando entrou em Portugal, quando entrou aqui no mercado português, ele mudou o vermelho. Se vocês olharem o McDonald's aqui, ele tem verde. Entende? É sobre isso. É o respeito aos pais, é o respeito ao idoso, é o senso de comunidade, sabe? É o não jogar, uma coisa tão primária, né? Não jogar um lixo na rua, sabe? É uma questão assim que vai além da educação que você vai dar aos seus filhos. Ele vai estar imerso num ambiente, ele vai aprender essas coisas no dia a dia, ele vai conviver com isso. É isso, ele está imerso num ambiente que propicia exatamente, não é aquela coisa de você, isso. Não, porque eu tenho que fazer isso com ele, tem que fazer... Não, naturalmente, né, ele vai, como ele é uma esponja, as crianças são esponjas, eles vão absorver né, esses hábitos, costumes. Você não precisa ensinar isso, ele está imerso num ambiente que propicia esse aprendizado, sabe? Você vê numa escola, você vê as escolas aqui, as escolas públicas, as escolas privadas, os meus filhos eles fazem a escola internacional, então naturalmente já tem essa realidade. Mas nas escolas públicas e nas privadas,
a quantidade de alunos. Você tem russos, ucranianos, franceses, ingleses, turcos. Essa diversidade é uma coisa incrível para eles. Esse respeito você tem, ao outro. Em Portugal você tem uma população, acho que hoje oscila em torno de 8% da população é de estrangeiros. 8 a 10% da população é de estrangeiros. Quer dizer, você imagina se 8 a 10% da população brasileira fosse de estrangeiros, quanta gente não seria? Né? E você tem que conviver e respeitar essas diferentes culturas que estão, né, no teu dia a dia. Isso é incrível. Eu lembro quando estourou a guerra da Ucrânia, né? Eu tenho uma funcionária que a filha estuda numa escola pública e ela falando para mim o quanto as crianças se envolveram para acolher as crianças que estavam chegando. Sabe, eu acho que isso muda a perspectiva dos nossos filhos. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu não podia deixar de falar sobre isso. Eu acredito piamente, e eu sou fruto disso, que o que é game change na vida de uma pessoa que tem menos recurso, o que é game change na vida dela, o que muda a vida dela, é educação. Eu não tenho a menor dúvida. Foi o que mudou a minha vida. Eu vim de uma família muito simples. Minha mãe era manicure, eu morava num apartamento de 17 metros quadrados, detestava. 50 apartamentos por andar. E a minha mãe sempre me colocou em boas escolas. Minha mãe fazia pé e mão até meia-noite para que eu pudesse estudar em boas escolas. E isso aqui, para uma pessoa que tem menos recurso, você quebra esse ciclo de pobreza. Porque o teu filho aqui vai ter uma educação que dificilmente, com pouco recurso, você vai ter no Brasil. O teu filho vai falar inglês, o teu filho vai falar provavelmente um outro idioma, o teu filho na escola pública ele vai ter condição de se preparar para uma universidade. Essa universidade, ele vai fazer um período dessa universidade, que ele vai fazer um Erasmus, e ele vai para a França, ou ele vai para a Inglaterra, ou ele vai para a Espanha. Você muda a perspectiva de vida do teu filho, entende? Então, assim, porque uma coisa é você ter dinheiro no Brasil, né? Teu filho vai fazer uma escola assim, assado, você viaja, mas quem não tem recurso, isso é game change, concorda? Concordo. É isso aí, queridos. Primeiro, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acredito firmemente que nós tomamos a melhor decisão. Não tem dúvida. Para os nossos filhos e para nós, quando nós decidimos mudar para cá em 2017. É fácil? Não, nem um pouco. Mas, de fato, muda completamente a perspectiva de vida das crianças. Nós estamos absolutamente felizes e os nossos filhos também. Né? Completamente integrados, portugueses, na verdade. É isso aí, queridos. Um beijo grande e até o próximo episódio do Portugal. Acorda? Sem filtro.